Querido aluno, o estudo das múltiplas experiências e vivências, tanto coletivas como individuais da humanidade, ganham registros em diferentes tempos e espaços a partir da história. Assim, podemos dizer que um dos objetivos do conhecimento histórico é a compreensão das múltiplas relações sociais que se estabelecem entre os diferentes sujeitos históricos. Na educação fundamental e no ensino médio, o ensino da história ele auxilia o estudante a entender e a problematizar o mundo em que vive, além de situá-lo como sujeito da história. Ao longo desse aprendizado, uma das preocupações do curso de História é fazer com que o professor e aluno assumam as suas responsabilidades sociais na busca da concretização da cidadania. Para acompanhar com entusiasmo os diferentes e fascinantes caminhos da história, o aluno do curso precisa, além de ter o gosto pela leitura, buscar a fluência verbal e escrita, desenvolver a capacidade de planejamento e organização e exercitar a reflexão e a capacidade crítica. Os profissionais formados na licenciatura em História, eles devem estar habilitados para atuar nos diferentes campos. No ensino regular da disciplina de História, em instâncias não regulares de ensino, como programas de formação social para a cidadania, em associações de moradores, etc. Na produção bibliográfica e de materiais de suporte para atividades didáticas e pedagógicas, como textos, livros, apostilas, vídeos, filmes, painéis, jogos, etc. E na consultoria na área de História em projetos de implantação de atividades culturais. Também na assessoria a projetos e programas para a preservação de fontes históricas e do patrimônio histórico. O currículo do curso de licenciatura em História, modalidade à distância, ele foi estruturado a partir do projeto pedagógico da licenciatura em História, modalidade presencial, que foi aprovado na UEPG em 2005. Segundo o MEC, a formação do profissional para a educação, ele possui características próprias que devem ser contempladas nos cursos específicos. Segundo tais orientações e considerando a área de História e as suas especificidades, o curso ele foi todo organizado tendo em vista a formação de um profissional com habilitação que lhe permita atuar nos vários campos em que se faça necessário seu conhecimento. Isso significa que o historiador ele deve estar preparado para as atividades profissionais de pesquisa, de ensino e de outras modalidades de atuação que envolvam as informações e instrumentos de trabalho concernentes ao conhecimento histórico. Profissional consciente da responsabilidade social do seu trabalho. Isso significa que ele deve assumir a responsabilidade de produzir um tipo de conhecimento com implicações sociais, já que trata da consciência do passado comunitário, que todo grupo humano necessita para a sua identificação, para a sua orientação e sobrevivência no presente e proposição de futuro. Portanto, é imprescindível uma formação consistente em nível teórico e prático do profissional de História. Para isso, é necessário que o curso de graduação conte, por um lado, com um sólido suporte teórico sobre a produção do conhecimento histórico. Por outro, também é preciso levar em conta que a formação do professor tem especificidades. Trata-se das competências técnico-pedagógicas, de legislação, de diagnóstico no campo escolar, etc. Dessa forma, objetivando formar o historiador-professor ou o professor-historiador para que o mesmo atue de maneira eficaz no ensino e na pesquisa, foram estruturados no currículo pleno do curso de licenciatura à distância os seguintes núcleos temáticos ou eixos curriculares: conteúdo histórico geral, conteúdo histórico América e Brasil, teoria e metodologia da história, pedagogia e estágio curricular supervisionado, prática de ensino. Cada um desses eixos ele é composto por um rol de disciplinas que serão ofertadas desde o primeiro semestre do curso.
tendo como linha condutora a aprendizagem de metodologias apropriadas, de forma a oferecer as ferramentas necessárias para que o aluno possa construir uma visão consciente da realidade vivenciada e da produção do conhecimento histórico. Longos são os anos que nos distanciam da simples descrição estática e linear dos chamados fatos históricos ou das verdades absolutas. Considerando as diferentes formações sociais, o professor de História, ele busca compreender as regularidades, as permanências, assim como as diferenças e rupturas que compõem o processo histórico. Neste olhar, a história é concebida como um processo em constante construção, onde todos os agentes sociais, individuais e coletivos, independente das diferenças culturais, étnicas, religiosas, sexuais, econômicas ou políticas, são vistos como sujeitos históricos. Cada estudante, independente se estamos falando do ensino fundamental, médio ou superior, precisa se perceber de fato como sujeito histórico.